Olá, este é o primeiro episódio do podcast da Feversani Pauli Santos Advocacia para Negócios. Há um tempo pensávamos em uma aproximação mais direta com o público e imaginamos que o Grupo Diário, com os seus telespectadores aqui, poderiam nos trazer uma troca muito interessante para falar de algo que é muito difícil de conversar na prática, que é a crise da empresa. E vejam, quando nós falamos de crise empresarial, nós não estamos tendo um diálogo tão somente com os empresários. Nós estamos também pensando em como isso vai reverberar para os consumidores, para os credores, ou seja, comportamentos que acabam sendo necessários nesse jogo que é o processo de recuperação judicial e de falência. Meu nome é Cristiane Pauli, eu sou sócia fundadora da Feversani Pauli Santos, junto do meu sócio Guilherme Pereira Santos, que está aqui hoje nesse primeiro episódio. Digo que esse é o primeiro de vários, né? Em breve teremos a nossa sócia Francine Feversani, os nossos outros sócios, Rayane Schneider, Christian Reginato, assim como profissionais não só do direito, mas também da contabilidade, da administração, que poderão corroborar alguns temas que são muito importantes. Eu acho que a primeira coisa que é importante de ser dita aqui é que a crise empresarial, ela tem muitos estágios. Nós não pensamos numa crise, muitas vezes, com ela já posta em um local onde o remédio é necessariamente a recuperação judicial ou a falência. Mas nós sabemos que existem situações e situações, casos e casos. Vejam, quando nós pensamos em crise empresarial, nós estamos pensando que esta empresa ela pode ter passado por diversos cenários. Eu cito um que para nós é muito caro aqui no Rio Grande do Sul, né? É doloroso falar dele, mas importante se nós pensarmos a questão das enchentes. As empresas estavam funcionando muito bem e literalmente do dia para a noite, em razão de uma questão completamente inesperada, elas têm o término das suas atividades de forma abrupta em razão de uma questão consolidada pela força da natureza. De outro lado, a gente tem aquelas crises que elas vêm dando sinais, né? São crises que envolvem, tudo bem, o mercado, mas muitas vezes também a gestão. E aí nós vamos precisar conversar sobre diversos mitos que acabam surgindo nesse cenário, né? Porque imaginar que esta empresa ela entra em crise é imaginar o que ela pode fazer para solucionar esta crise. Vejam só, assim como para uma pessoa física, muitas vezes uma doença que nos acomete, ela pode ser fatal. Então, muitas vezes, o único remédio é a falência, é o encerramento daquela atividade, pelo menos para aquele empresário, né? Não que ela não possa continuar na mão de outras pessoas, mas para aquele empresário, ela é o fim. De outro lado, se essa medida tiver a possibilidade de ser vislumbrada lá atrás, ela vai conseguir ter um tratamento diferenciado, como, por exemplo, utilizando dessa recuperação judicial. Daqui a pouco, de uma recuperação extrajudicial. Daqui a pouco, Guilherme, de uma mediação. Então, são muitas coisas. E Guilherme, eu não sei, me vem muitos mitos quando a gente conversa sobre isso. Acho que a gente tem muita coisa para explorar. Mas tem um mito que eu percebo muito, tanto lá no escritório, como quando a gente está em sala de aula, que é das pessoas dizerem assim, ó, bom, mas para você fazer um pedido de RJ, você tem que ser muito grande. Ou o oposto. Não, mas para você ser RJ, ter uma RJ, você não pode ser muito pequeno. Como é que tu enxergas isso? Isso é de fato um mito? Como é que tu vislumbras? Perfeito, Cristiane, perfeito. É um prazer estar aqui inaugurando o nosso podcast, esse projeto que é muito caro para nós. A gente estava há tempos querendo dar o pontapé inicial, depois de muito adiar e querer organizar. Enfim, estamos aqui, concretizamos, estamos muito felizes de fazer parte desse projeto que a gente tem certeza que vai colher muitos frutos, tanto para a própria Rádio CDN, como também para a própria comunidade santamariense. Alguns mitos, de fato, Cristiane, são bem presentes no cotidiano. A gente percebe que é um padrão de consultas que a gente recebe lá no escritório e que somos questionados sobre eles.
esse que tu colocaste sobre ser necessariamente uma empresa grande para pedir uma recuperação, de fato, é o que a gente enxerga nos noticiários, né? A gente sabe muito bem que empresas pequenas não têm uma publicidade tão grande, não alcançam jornais e tudo mais, mas é uma realidade que existe. Né? É uma realidade que, de fato, alcança também aquele negócio pequeno, aquele negócio de bairro, né? Que tem uma estrutura menor, não há uma complexidade maior, há um endividamento menor, um número de funcionários menor, fornecedores menor, mas que se identifica com uma necessidade de buscar, como tu disseste, um remédio, né, para reestruturar a operação. Como tu bem disse, né, esse remédio nem sempre é uma recuperação judicial e ele vai se adequar a cada caso. Eu colhi alguns números aqui para a gente poder apresentar para o nosso telespectador para justamente quebrar esse mito de que grandes empresas somente pedem recuperação judicial. A gente vislumbra ali grandes casos como a Oi, a Gol, as Americanas, que também foi bem midiática, né? A recuperação judicial dela, que inclusive está em curso. Mas se nós pegarmos dados do Serasa, a gente observa que, na verdade, tem-se um padrão, e também, claro, também pelo número de empresas que possuem este tamanho, né? Mas que se recorreram à recuperação judicial, e vejam bem, aqui não estou falando de extrajudicial, não estou falando de mediação, não estou falando de outras formas extrajudiciais, administrativas de se fazer uma negociação, mas que empresas do pequeno setor, né, de micro e pequenas empresas, em 2024 representaram 1.676 pedidos. A título de comparação, Cristiane, grandes empresas em 2024 pediram 181 pedidos. E esse é um padrão, né? A gente observa aqui que em 2024 o número é 10 vezes maior. Poxa vida, estamos falando de 1.676 micro e pequenas empresas que possuem um faturamento limitado, bem menor, que pediram e utilizaram do remédio da recuperação judicial. Isso vai muito, é claro, da assessoria, que analisa o passivo dela e estrutura um planejamento para se fazer esse pedido de recuperação judicial e, ao final, como a gente também pode explicar para o nosso telespectador, ter uma aprovação de um plano em Assembleia de Credores. Isso é muito interessante, né, Guilherme? Porque a micro e a pequena empresa, elas acabam tendo diversas situações na legislação que facilitam o andar da carruagem, né? Ou seja, nós temos uma legislação que vai pensar nessa micro e pequena empresa dizendo assim, ó, quero te trazer benefícios. Na Lei 11.101, que é a Lei das Falências e da Recuperação Judicial, isso não é diferente. Se nós olharmos lá o artigo 70, 71, 72, eles vão falar do que a gente chama de plano especial, né? Que é uma possibilidade, veja, não é uma necessidade, né? Muitas vezes não vai ser utilizado pelo advogado, e agora acho que é importante a gente falar um pouquinho do porquê, né? Porque na hora do legislador esquematizar algo que fosse facilitar a vida da microempresa e da empresa de pequeno porte, ele não pensou em algumas dinâmicas que acontecem no dia a dia dessas empresas, né? O que é importante de dizer? O legislador, ele tentou facilitar. Então, o que ele disse? Eu vou chamar de plano especial e eu vou te permitir, microempresa, que tu apresentes um plano. Mas esse teu plano é um plano restrito. Tu não podes utilizar de todos os meios que te vem na cabeça. Tu vai ter que te fixar em algumas regras. E que regras são essas? Aí o legislador disse, tu só pode parcelar a tua dívida em, no máximo, 36 parcelas. Então, se no modelo tradicional, que não é chamado de especial, a gente consegue ver na nossa prática prazos de 15 anos, 10, 15, 20... E é bom o telespectador ficar chocado com esse prazo. Não, mas é a prática, tá? É realmente a prática. As empresas, claro, trabalham com prazo grande, trabalham com deságio, né? Trabalham com indexadores ou, como eu posso dizer, taxas, né, juros diferenciados, e tudo isso é trabalhado. Mas 10 e 15 anos, para o nosso telespectador compreender, é uma prática bem usual em processo de RJ. Exato. E importante dizer, né, Guilherme, claro que a legislação pro trabalhador, ela também modifica, né? Ela diz, olha,
Para o trabalhador, a gente vai ter 1 ano que pode vir a ser estendido em mais 2. Então, é o único lugar que a gente tem uma restrição na RJ geral. Agora, é muito importante de dizer que para a ME, ele fala que a ME-EPP ela vai poder se utilizar, mas daí, se ela quiser usar esse plano especial, são 36 parcelas. Isso não condiz com a realidade do acesso de crédito que a gente vê na prática. Porque pensa nas nossas recuperações judiciais, né? Nós temos diversas recuperações de ME e EPP na nossa mão, mas elas não se utilizaram do plano especial porque 36 meses para elas eram pouco. E o legislador, ele disse que seriam essas 36 vezes e que a primeira parcela, ela não poderia exceder 180 dias. Então, é uma carência de meio ano. E muitas vezes as empresas precisam mais do que isso para conseguir fazer o caixa estar saudável novamente e elas conseguirem aportar o pagamento dos credores. Então, em que pese tu fales nesse número grande aqui dessas 1.600 recuperações, isso não necessariamente reflete essa prática do plano especial, porque, na nossa região aqui, dos processos em que nós atuamos, nenhuma delas, e com certeza o motivo é porque 36 parcelas é pouco, elas não conseguiram se utilizar do que a lei quis trazer como um afago. Porque nesse caso, não haveria uma assembleia de credores, que é aquele estresse do processo, que eu acho que tu pode falar um pouquinho, né, pro nosso espectador sobre isso, mas ali muitas delas acabam fugindo desse chamado plano especial, porque o legislador quis dar, mas ao dar, ele também deixa de observar a realidade das MEs e EPPs, que não é de acesso a um pequeno crédito. A gente tem processos de ME e EPP com uma média dos que nós temos aqui de 10 milhões de passivo, e aí tu pagar isso em 36 meses, acaba sendo uma matemática suicida, né? Que não fecha, exatamente. Não, o legislador, ele tem boas intenções com isso e a gente sabe que a prática, por vezes, ela apresenta um cenário muito diferente, né? Por outro lado, né, se a gente tem esse problema que ele não identificou a forma correta de auxiliar aquela microempresa, aquela empresa de pequeno porte, por outro lado, as despesas processuais com o processo recuperacional são ali observadas pelo legislador e limitadas do caso do administrador judicial, que é uma despesa de processo que nem sempre é antes alertada pelas assessorias jurídicas para uma empresa que vai pedir recuperação judicial. Então, ali a gente tem uma limitação na lei, né, que coloca até 2% dos honorários do administrador judicial, que numa recuperação judicial comum iria até 5% sobre o passivo da empresa. No caso da empresa de pequeno porte e microempresa, aí seria limitada a 2% do passivo da empresa. Então, por esse lado, né, a gente vê, por vezes, a legislação acerta, por outras não, mas cabe a nós, operadores do direito, Poder Judiciário, avaliar, né, os melhores remédios e o que se aplicar na situação concreta. E é muito importante a gente dizer, né, Guilherme, pro nosso espectador aí que não tá muito acostumado com esse termo de microempresa, que é a ME, e a EPP, né, a empresa de pequeno porte. Tem algo muito importante aqui, porque esse não é um tipo de sociedade. Perfeito. Muitas pessoas se confundem, né? Elas dizem assim, ó, a tua empresa é o quê? Ela é uma limitada, ela é uma ME? Opa, peraí. Nós temos tipos societários e nós temos enquadramentos. A questão da ME e PP e da Lei Complementar 123, ela é justamente um enquadramento que nós temos a partir de um faturamento. Então, vamos lá. Tu tens a tua empresa na configuração que tu escolheste dar para ela. Por exemplo, eu tenho uma sociedade limitada, que é o que nós temos aí, a enxurrada de mais de 90% dos nossos tipos societários, né? É uma limitada, mas ela fatura até 360 mil ano. Aí ela entra como ME. Ela vai dos 360 até os 4 milhões e 800, ela vai entrar como EPP. E ela vai ter este enquadramento que atrará diversas consequências, né? A exemplo da questão tributária, que a gente sabe da questão do simples e tudo mais, e que isso é importante de dizer, porque quando tu falavas antes, Guilherme, me veio muito em mente, tu falaste assim, ó, elas não vão aparecer muito na mídia. Não vão porque isso não dá notícia, Exato. Né? Tu vais olhar lá uma RJ de uma microempresa
numa cidade como a nossa, né, Santa Maria, vais ver aí o nicho de quantas pessoas são atingidas enquanto credores. Pouquíssimos. Então a mídia, ela não aparece. Ela não vai vir para cima porque não tem uma coletividade pressionando, trazendo algumas discussões. E isso me faz, Guilherme, falar puxar contigo aqui algo que eu sei que é de algo que tu gosta muito de ler, de pesquisar, de trabalhar nisso, né? São os nichos dessas empresas, né? Porque existem, e lá na nossa prática, no escritório, como é o que a gente acaba atuando o dia inteiro, né? O nosso mergulhar é em contratos, é pensar na criação das empresas, mas também nessa reestruturação delas. E é muito, muito sui generis a gente pensar nos nichos que acabam aparecendo. Tem algumas RJs que são pequenas, mas que atraem os olhos da mídia. Sem sombra, é verdade. A gente tem muito um mito, né, que é bem presente. Outro mito. Que é presente que, vamos lá, a recuperação judicial, ela vai colocar um estigma em cima da minha empresa, vai me prejudicar perante fornecedor, perante consumidor. Eu acho que é digamos assim, um mito parcialmente correto, né? Vamos dizer assim, porque vai variar conforme cada caso, conforme cada segmento, né? Vamos colocar para o nosso ouvinte algumas situações que talvez eles não saibam, né? E de empresas que estão em recuperação judicial que talvez eles venham a consumir, né, esses produtos. A própria Casa do Pão de Queijo, né, que é uma empresa que a gente encontra muito nos aeroportos, né? É uma empresa que está em recuperação judicial. Estive na Casa do Pão de Queijo agora na minha última viagem, comi um maravilhoso pão de queijo deles. O produto não deixou de ser maravilhoso. Então é uma empresa que de fato está em recuperação judicial e que o consumidor não deixou de consumir por ela estar em recuperação judicial. Agora, é claro, temos empresas que trabalham com uma confiança, que trabalham com um produto mais caro, que tem que ver isso daí de uma forma mais cuidadosa, mais zelosa, né? Com mais cuidado, porque de fato o mercado observa isso daí e isso vai, claro, interferir na tomada de crédito, na realização de alguns contratos, no consumo do próprio consumidor. Então, participação de licitação, às vezes, participação de licitação, isso atrapalha. Então, é claro, isso tudo tem que ser observado pela assessoria jurídica da empresa, conforme cada setor, conforme cada segmento, para poder avaliar qual é a medida adequada para ela. Seja uma recuperação judicial, seja uma extrajudicial, seja uma própria mediação antecedente de uma recuperação judicial, em que tu vai tentar evitar uma recuperação judicial negociando com credores, né? Então tudo isso cabe à assessoria avaliar, montar este cenário, entender quais são as dores do cliente e a partir disso começar a estruturar um cenário de negociação e remodelação do negócio. Claro, e isso é importante de dizer, Guilherme, porque como nós falávamos antes, as crises elas podem surgir por diversas coisas. Ela pode ser aquela crise que ela vem vindo devagar e ela vira naquele nosso termo popular da bola de neve, algo que fugiu do controle, mas não necessariamente isso vai acontecer, né? Nós poderemos ter uma situação onde essa empresa, como o exemplo da enchente, ela simplesmente do dia para a noite ela sofre um abalo e esse abalo traz essas consequências que são muito graves para ela. A gente costuma dividir a crise em alguns alertas, né? Quando a gente fala de uma crise, vamos lá, a gente está falando de uma crise econômico-financeira, a gente está olhando para o caixa da empresa. A gente está olhando e está dizendo assim, olha, começou a ficar apertado pagar as nossas despesas e termos uma reserva para uma divisão de lucros aqui. Nós estamos começando a empatar. Por isso aquela grande máxima de quando alguém está conversando sobre fazer a compra de uma empresa, um trespasse, a pergunta não é quanto a empresa fatura. A pergunta é qual é a margem que nós temos no faturamento dessa empresa. Porque de nada nos adianta uma empresa que fatura 10 milhões mês se o custo dessa empresa é de 10 milhões e 200 ou de 9 milhões e 900. Perfeito. Nós precisamos entender a dinâmica de como ela está conseguindo estruturar esse faturamento dela a partir do que sobra para ela. Mas vamos lá.
Essa crise de caixa, ela é a primeira que vai ser sentida, né? Nós vamos chegar no final do mês e dizer assim, olha, está ruim. Geralmente os sinais, eles vão vindo, tá? E chega um momento que o gestor, ele olha para o problema, e esse é uma situação que a gente pode falar, né, a nível nacional. Muitas vezes nós temos pessoas extremamente capacitadas nos cargos de administradores, de sócios e administradores, mas que não conseguiram trabalhar os seus aspectos de gestão. Então eles sabem o que eles têm que fazer no negócio, mas a gestão do negócio é outra coisa. Ele vai tentar se salvar. E o que a gente percebe na prática? Eu parei de pagar tributo. Bom, então eu demiti alguns funcionários. Começa a se usar aquele remédio caseiro, que é para dizer, deixa eu acomodar aqui, porque eu preciso fazer sobrar um pouquinho mais. É só um momento. No momento que você não olha para isso com a seriedade que você precisa olhar, essa crise, que é uma crise de caixa, ela dá um passo muito grande. E quando ela dá esse passo, o alerta vermelho, ele grita. Que é o momento que ela começa a ter uma crise patrimonial. E essa crise patrimonial, ela vai fazer com que o gestor olhe e diga o seguinte, eu vou precisar vender esse caminhão. Porque se eu não pagar o fulano, ele não vai mais me fornecer matéria-prima. E se ele não me fornecer essa matéria-prima, eu já não consigo entregar o meu produto. E quando isso acontece, a crise patrimonial, ela se instalou. Porque a gente já está começando a ter que se desfazer de um ativo imobilizado para poder fazer com que aquela atividade ande no mês. Na tua analogia, agora, ao invés de uma gripe, tá precisando do antibiótico. Tá precisando de antibiótico. Tu vai ter que ir no médico. Guilherme? Exatamente. E aí vem o passo do que tu falaste, que eu achei perfeito para poder trazer essa informação a mais, que é a crise de credibilidade. É óbvio que tem alguns setores onde a credibilidade, ela não vai impactar. Quem não tá no varejo, às vezes tem uma credibilidade que, bom, para mim tanto faz. Mas para quando tu estás com esse contato com o consumidor, a tua credibilidade, ela pode sim trazer alguns impactos que precisam ser analisados. E essa crise de credibilidade não é uma crise de credibilidade só porque tu dizes assim, eu estou em recuperação judicial. Isso é importante, né? Porque aparece no nome empresarial. Uhum. Um administrador judicial é obrigado por lei a colocar no site todas as informações da tua empresa. São as veias abertas lá, então tu vai ter a petição inicial disponibilizada, tu vai ter um contrato social da empresa, os relatórios das atividades do administrador sendo colocadas no site por uma obrigação legal. Então, ali, a tua credibilidade, ela, obviamente, ela tem algum certo encontro de situações. Mas como tu bem disseste, né, Guilherme? Tem diversos exemplos de empresa que às vezes a gente nem sabe que está em recuperação judicial, porque literalmente ela só está se usando desse meio para poder renegociar com os credores. Agora, onde que está o perigo? Que era o que eu queria passar a bola para ti, para a gente conversar um pouco sobre isso, que é onde eu enxergo que a crise de credibilidade, ela pega um pouco mais. É quando nesse medir do gestor de fazer escolhas, ele diz assim, bom, mas essa matéria-prima, ela tá cara. Eu vou trocar pro fornecedor B. Então, eu vou mudar o meu padrão de qualidade. Porque eu quero reduzir custos. Uhum. Então, eu reduzo custos e eu começo a entregar de forma diferente o produto que eu sempre entregava. Então, o que o teu consumidor, ele vai dizer? Ele vai dizer assim, poxa, mas o que é isso? Era o produto A, agora tá vindo assim. Ele te dá uma chance, porque ele acha que foi um equívoco de um dia. E aí, quando aquilo se repete na segunda vez, aí sim uma crise de credibilidade vem. E ela nem precisa ter o nome recuperação judicial, porque você pode nem ter tomado a medida ainda. Mas no momento que você dá esse passo de dizer assim, eu vou mexer no meu produto, e você começa a sempre entregar em uma semana, agora você entrega em um mês. Agora você está entregando numa qualidade inferior. Isso é um problema grande, né, Guilherme? Que era onde eu queria te passar a bola. Porque essa empresa que entra em recuperação para negociar, como tu deste o ótimo exemplo da Casa do Pão de Queijo, ela tem que estar entregando o mesmo bom produto. Porque senão você vai começar a olhar e dizer, eu não vou mais ali. E quando você tem um eu não vou mais ali, que está sendo dito e repetido por várias pessoas, você tem um faturamento que cai. E se você tem um faturamento que cai, você volta para a estaca.
daquele problema de caixa inicial que já era ruim e agora ele tomou uma proporção maior. E aí a gente não vai conseguir, nem com o plano aprovado, pagar os credores. Te dá essa percepção também, Guilherme? Como é que tu enxergas isso nesse sentido do momento em que o administrador tem que parar as máquinas e dizer: bom, eu preciso de ajuda. O Benegrip e o chá de laranjeira não vai me ajudar sozinho. Não vai ajudar mais, não, exatamente. Para não colocar somente a Casa do Pão de Queijo, para o nosso telespectador também pensar... produtos que ele consome no dia a dia que estão em recuperação judicial, podemos dar vários exemplos. Temos a Bombril, né, que é referência ainda na área, né? Então, a gente vai no mercado, a gente não deixa de consumir Bombril por causa que está em recuperação judicial. Temos aí também empresas do varejo, de inúmeros segmentos, né? Então, de inúmeras frentes online, digitais ou não, que possuem loja física ou não. Vamos colocar aí Casas Bahia. Ninguém deixa de comprar na Casas Bahia se o produto de fato está num valor mais atrativo, né, entregando dentro do prazo, né? Então a gente tem todas essas questões que de fato não acabam não interferindo. Mas tu falaste sobre o timing correto e acho que isso é um ponto importante, né? Não somente de se entender qual remédio a ser utilizado, mas também de viabilizar o salvamento da empresa, né? A gente não está aqui falando somente de se pensar qual seria o medicamento correto, e aqui a gente brinca nessa analogia se seria uma recuperação judicial ou uma mediação ou mesmo extrajudicial, mas também a morte, né, da empresa, o que seria uma falência ou um esvaziamento da recuperação judicial. Eu acho que o exemplo mais concreto disso, Cristiane, e a gente já visitou isso no nosso próprio escritório, é aquele cliente que vai lá, está com um projeto montado, né? Chega com uma empresa de fato em crise, precisando talvez de um medicamento bem mais brando. A gente faz toda uma análise dessa crise da empresa para estruturar como é que vai se comportar o passivo dela numa eventual assembleia de credores ou numa eventual necessidade de aprovação de um plano de recuperação judicial. E estruturada, a gente visualiza que de fato a maioria dos créditos estão ali sujeitos à recuperação judicial e que a gente estrutura ali uma alternativa para a empresa. Aí, claro, o empresário, né, a pessoa que está ali à frente da empresa, ela pensa que de fato não é o problema, ela teria outras alternativas a serem tomadas ali no momento, talvez menos custosas, talvez com uma exposição menor no entendimento dele, e ele deixa de tomar essa medida no momento adequado. E a partir dali ele começa aquele crédito vinculado a uma instituição bancária que antes não possuía uma garantia ou mesmo uma garantia hipotecária, dando um exemplo aqui de um direito real, uma garantia real que é sujeita a uma recuperação judicial, ele passa a renegociar essa dívida dele sem consultar a assessoria jurídica e passa a ter, por exemplo, o que a gente chama de alienação fiduciária, que é um tipo de garantia que não é sujeita à recuperação judicial. E aí inviabiliza. A gente tem um esvaziamento da recuperação judicial e aí aquele cliente que antes foi lá no escritório e te consultou, né, e que tu deste um diagnóstico visualizando uma possibilidade de recuperação judicial, ele chega com um cenário totalmente diferente, uma dívida já renegociada oferecendo mais garantias para credores que antes teriam que negociar, sentar na mesa numa recuperação judicial, e agora esse credor está numa posição muito mais privilegiada. Ele está com uma garantia que tira ele da recuperação judicial. Por que eu falo isso? Eu falo porque, de fato, o empresário ele tem que, de fato, procurar uma assessoria especializada na área, que entenda da lei, entenda do Instituto da Recuperação Judicial, porque ele foge muito do que a gente vê de processos. Aqui, o nosso telespectador entender, a gente tem processos que são aqueles ordinários, aqueles comuns que a gente vê tanto em filme, novelas, seriados, que tem um autor e um réu, uma parte contra a outra, uma audiência de instrução, testemunhas, uma perícia no processo para depois se ter uma sentença condenatória. A recuperação judicial é muito diferente disso, Eu não vou dizer que é totalmente diferente porque eu vou estar exagerando, mas ela é bem diferente de um processo comum. O próprio papel do juiz, Guilherme? O próprio papel do juiz no processo, Ele é como se fosse um mediador, porque no final das contas,
né, a decisão, ao final e ao cabo, acaba sempre sendo dos credores aqui. Claro, em linhas bem simples aqui, né? A gente não tem como aprofundar muitos aspectos. Mas a recuperação judicial é algo muito complexo. A gente sabe que, para a realidade do Brasil, a lei é somente uma bússola, né? Que a gente está procurando norte ali. Mas, olhando essa bússola, a gente tem que estar atento também a outros aspectos, né? Para além de olhar a bússola, que às vezes pode ter algum probleminha, a gente tem que olhar a posição do Sol, temos que olhar a posição dos objetos, e aí a gente tem a jurisprudência, a doutrina, e esse profissional que está te auxiliando a te dar esse norte, a te direcionar, ele precisa estar a par, né, desses sinais. E daí a importância de uma assessoria especializada na área. Verdade, e não é possível que a gente tente traçar um panorama de dizer assim, ó, olha, a RJ ela funciona melhor para algum segmento. Não, ela pode vir a funcionar, e se eu tentar fechar meus olhos aqui e pensar nos nossos últimos processos, a gente consegue falar de tudo, né? A gente consegue falar de construtoras, a gente consegue falar de time de futebol, a gente consegue falar de produtor rural, a gente consegue falar de comércio de vestuário, a gente consegue falar em diagnóstico de empresas no cenário da educação, a gente consegue falar em muitas possibilidades que vão do setor A ao setor Z. E, Guilherme, tem alguns temas que são de interesse coletivo, né? Como, por exemplo, quando a gente fala de time de futebol, né? No nosso caso, que nós temos uma atuação junto ao Brasil de Pelotas, por exemplo. Esse é um processo que nos mostra que não é o tamanho de uma recuperação judicial que pode atrair os olhares da mídia e dos curiosos. Não é o tamanho dela. Se nós pararmos para pensar em números, o Brasil de Pelotas é um processo pequeno, ele não é um processo grande, mas ele traz consigo a história de uma torcida da Chavante que é absurdamente apaixonada pelo seu time e que tem curiosidade, mesmo que ela não seja credora. Por quê? Ela não é credora, mas ela quer o sucesso daquela recuperação judicial. Porque o sucesso daquela recuperação judicial representa a continuidade da história da sua vida futebolística, né? Quer dizer assim, ó, tu que és um apaixonado por futebol, né, Guilherme? Eu vou, obviamente, passar essa bola pra ti, mas eu acho que é muito importante falar disso, porque é algo novo. Alguns anos atrás, nós não podíamos imaginar a reviravolta que aconteceria. E agora uma pergunta que eu tenho certeza que tu deves estar ouvindo muito, porque eu estou ouvindo muito, quer dizer assim, ó, será que vai ser assim agora com todos os times? Porque se a gente parar para pensar numa ótica geral brasileira, nós temos aí um cenário de crise em vários deles, né? Um cenário acumulado por alguns fatores. A gente pode pensar na pandemia, pode dizer que foi um período longo que nós não tivemos jogos, que nós não tivemos partidas, que nós não tivemos público nos estádios, né? Então, essa arrecadação, ela ficou prejudicada, mas a gente soma isso, o fato de que no futebol, o movimento da paixão, ele fez com que em muitos, na grande maioria dos casos, nós tivéssemos uma gestão feita pelos próprios torcedores, né? Claro que não sozinhos, às vezes nós tínhamos algum com uma expertise A, outros com uma expertise B compondo aquele grupo, mas a verdade é que essa gestão profissionalizada, ela era ausente. E aí, o que eu queria te ouvir um pouco disso, Guilherme? Porque, esse é um movimento novo. E ele é um movimento que me chama muita atenção, porque muitas vezes, pensa agora no nosso lado, não como administrador judicial, mas como advogado. Uma das dúvidas dos empresários é, mas vai ter muito foco em mim? Vai estar todo mundo vendo os meus números? Vai estar... E o que a gente sempre responde? Depende. Porque depende quem é o teu credor. Tem que analisar isso. E aqui não é a questão do credor, né? Olha que sui generis que é. É o torcedor, que ele olha para aquela recuperação e ele diz, eu quero que ela dê certo, porque eu preciso que ela dê certo para que a minha paixão, ela siga viva. O que tu acha desse tema, Guilherme? Perfeito, Cris, perfeita essa colocação e provocação, ela é muito importante, porque eu acho que a gente precisa ter a compreensão, e tu entraste no aspecto social, mas também a maturidade social, né? De entender que uma empresa, ela vai muito além daquele ativo imobilizado dela, vai muito além do patrimônio dela. A riqueza, e aqui, fugindo do próprio clube de futebol, mas o exemplo é perfeito para o clube de futebol, mas a empresa, por vezes, e eu diria que talvez a maioria das vezes, a riqueza dela está no serviço que ela presta
no faturamento que ela tem, nos serviços que ela gera, né, os empregos que ela gera, na atividade que ela exerce. E um clube de futebol não deixa de ser diferente, e pegando realidade para clubes de médio e menor porte, não estou aqui falando de clubes gigantescos do país, como é o caso, por exemplo, do Cruzeiro, que recentemente pediu recuperação judicial, o Vasco da Gama, mas colocando propriamente no caso do Brasil de Pelotas, é um clube que, se tu tiveres uma falência decretada, tu não vai ter um patrimônio para pagar aquela coletividade de credores, né? E, por outro lado, um clube de futebol como o Brasil de Pelotas, e outros tantos que pediram recuperação judicial, Joinville, Chapecoense, que já são mais de médio porte, Avaí, exatamente, a riqueza deles está justamente no exercício da atividade, né? Naquela paixão do torcedor, naquelas pessoas que ficam envolvidas com aquela agremiação. Então, isso é muito importante para a sociedade entender, né, que uma empresa que quebra nem sempre consegue entregar para os credores a totalidade de seus créditos. Pelo contrário, né, eu acho que é importante para o telespectador compreender que no caso de uma falência que se faz, e é diferente de uma recuperação judicial, a empresa encerra a atividade, se pega o que ela tem de ativo e se vende. Como se fosse um inventário, né, Guilherme? Como se fosse um inventário. Tu vai lá, liquida. Claro, um inventário que tu não vai transmitir os bens para os credores diretamente. Há a possibilidade de adjudicação de credor, é um pouco mais complexo ali na lei, mas é muito inusual. O que a gente tem mais é uma venda forçada, né, que a lei estruturou ali. E na maioria dos casos, justamente por ser forçada, a lei tem uma previsão de 100%, 50% ou partindo de zero para a liquidação daquele ativo, a gente tem uma venda mais rápida, de fato, e a intenção do legislador é inserir aquele ativo, inserir aquele patrimônio rápido na sociedade, rápido na economia, mas por outro lado tu alcança um valor menor, né? E aí tu não consegue efetuar o pagamento da maioria dos credores, quando muito consegue pagar todos os credores trabalhistas de uma empresa. Então, essa maturidade, e aí eu falo social porque a gente tem muito esse estigma, né, de poxa vida, então que quebre, né, essa empresa. A gente vê credores posicionados dessa maneira, por vezes raivosa ali de uma situação, pensando, poxa vida, estão me pagando em 5 anos, com 1 ano de deságio, com 1 ano de carência e 50% de deságio, como assim? Minha dívida era o dobro, ia me pagar amanhã, ele vai me pagar em 5 anos, metade, né? Então eu prefiro que quebre, voto contra. Só que ele não enxerga que, votando contra, né, ou votando desfavorável a um plano, a empresa vai quebrar e talvez ela não consiga pagar nada para esse credor. Então essa importância... Aí mais um mito, Guilherme. Mais um mito. Sabe qual é o mito? Agora, disso exatamente o que tu estás falando. Desculpa eu te cortar. Não tem problema. Mas eu fiquei pensando aqui, um dos mitos que sempre aparece, que é dizer assim, ó, a recuperação judicial, ela é um calote coletivo. Todo mundo que faz um pedido de recuperação tá tentando dar um calote coletivo. E essa não é a realidade. É óbvio que a gente vê processos que trazem essa característica. É óbvio que sim. E isso não é uma característica, talvez, só da área do direito empresarial com os processos recuperacionais. Isso acontece muitas vezes. Bom, me deixa aqui dar um exemplo que vai tocar a todos, que é o caso de pensão alimentícia que é paga, seja pelo pai, seja pela mãe. Eu não advogo, obviamente, o nosso escritório trabalha mais na área empresarial, então o nosso dia a dia não é nisso, mas eu tenho N casos, eu poderia falar de mais de 10 aqui de pessoas que eu conheço, que deixam de declarar valores que recebem para pagar menos pensão. Então elas vão lá e dizem, não, então tá, é 30%, mas é do meu fixo aqui. Mas elas não estão trazendo a realidade dos 30% dos outros valores que elas recebem. Então, vê, é uma forma de fraude. Esse tipo de situação vai permear em diversos pontos. O que eu tô querendo dizer com isso é que não é um mito porque ele nunca se comprova. Não, vai ter casos, e a gente poderia dizer de alguns, obviamente não usaremos nomes, mas com certeza me vem à mente falências que a gente olha e diz assim, poxa, aconteceu um movimento aqui que com certeza trouxe simulações, tanto que a gente vai atrás de muitas coisas enquanto administradores judiciais. Busca a desconsideração da personalidade jurídica para atingir o patrimônio do sócio. Exato. Nós atuamos aí em prol da sociedade nesses casos, porque nós vemos na nossa atuação esses movimentos acontecerem. Agora, muitas vezes não é isso que acontece. É um empresário
que é tão gente quanto a gente e que tá ali frente a uma situação calamitosa. Eu dou exemplos, e Guilherme, eu acho que tu tens alguns dados sobre isso, que daí tu já pode colaborar, que é o tempo da empresa. A lei, ela diz que tu tens que ter no mínimo 2 anos de registro, mas na verdade, antes tu me contava desses números que tu vais trazer, que são importantes, e que se tu parares para pensar na realidade de Santa Maria, quantos exemplos assim a gente viu de empresas familiares que atravessam décadas, mas que em razão do motivo ABC entraram em crise. E olha, é impossível não mencionar a pandemia e o efeito, que foi um efeito que pode ter sido imediato na época, ou que tenha se manifestado de forma tardia em razão das manobras que o empresário conseguiu usar na época. O que eu quero dizer com isso? Teve muitos setores que foram drasticamente impactados. Eu dou o exemplo da recuperação judicial da Planalto. Ninguém poderia dizer que não haveria uma queda de faturamento se tu tens uma pandemia com um decreto dizendo que não pode agora transportar ninguém. Exato. A Expresso São Pedro havia sido um cenário diferente, mas que também contou com essas questões. E todas as outras, não aqui de Santa Maria, que a gente acompanhou outro segmento. É impossível não dizer assim, não houve algo. Houve uma questão de saúde pública que impediu que essas empresas faturassem. E não foi uma coisa preparada, foi assim. Hoje é dia 17 de março, começa a notícia dizendo, nossa, chegou aqui no Rio Grande do Sul, e dia 18 de março, a notícia de que vai parar, e dia 20 para. E aí você não sabe se é um mês, se são 6 meses. Então, não se pode trabalhar com a lógica de que tudo isso é uma grande arquitetura para prejudicar a todos. Vemos exemplos assim? Óbvio. Agora, não se pode dizer que é a grande maioria. O que tu tens, Guilherme, para nos dizer sobre essa questão do como tu enxerga a questão de tempo? A lei, ela fala que é no mínimo 2 anos, mas a grande maioria das empresas, elas têm esse tempo curto, ou como é que é, assim, a dinâmica? Perfeito, Cristiane. Não, de fato, o motivo da crise empresarial, ele pode ser diferente, né, para cada empresa. A gente percebe que, de fato, tem empresas que têm uma crise de gestão, tem empresa que tem crise do segmento, tem empresa que a própria sociedade, né, mudou a forma de consumir aquilo dali, então ela tem que se readequar, se readaptar, né? Então tudo isso tem que ser considerado no caso da tomada de decisão da empresa para pedir essa recuperação judicial e entender de fato o momento correto de se fazer isso. Quanto ao tempo, né, que tu referiste, eu peguei alguns dados aqui e a gente tem muito aquele estigma que, de fato, não, empresa muito tradicional, como assim? Né? É uma empresa que foi tão forte lá no passado e ela hoje em dia não pode pedir uma recuperação judicial, mas quando a gente olha para os dados, a gente vê exatamente o contrário disso, né? Me parece que muito mais essas empresas, elas têm aquele apego emocional daqueles gestores, daquela família que por vezes está à frente daquele negócio e eles não querem permitir que aquele negócio vá à falência ou se encerre ou o legado da família, o legado daquela empresa deixe de existir. Então a gente olhando que a longevidade das empresas que pedem recuperação judicial, ela fica muitíssimo clara com os dados. Se a gente pegar a idade média das empresas que entraram em recuperação judicial nos últimos 10 anos, ela é de aproximadamente 35 anos. Né? Então vamos pegar, não são muitas empresas que têm 35 anos de operação. Se nós colocarmos a partir de 2025, estamos falando de 1990, né? Antes de eu nascer, vamos colocar assim. Eu já estava nascida. Já estava nascida. Mas então são empresas, e essa é a média, pessoal, de que pediram recuperação judicial. Essa é a idade dela, em números, tá? De 10 a 20 e poucos anos, que são consideradas empresas estabelecidas. Temos 7.313 pedidos. De 30 a 50 anos seriam as veteranas, tá? E daí nós temos 9.964 pedidos. E com mais de 50 anos, pasmem, as centenárias, nós temos mais de 10 mil pedidos. Então, de fato, são consideradas centenárias, né? Então, essas empresas, elas, de fato, possuem uma história,
possuem um interesse de manter a operação, e a recuperação judicial, vejam bem que interessante, ela serve para manter isso, né? Ela serve para entender que essa empresa precisa se recuperar, precisa de um período para respirar, para pagar credores e se reposicionar no mercado. Caso contrário, a gente deixaria de ter inúmeros produtos que nós consumimos no nosso dia a dia, deixaríamos de ter inúmeros empregos que movimentam a nossa economia. Temos diversas empresas tradicionais aqui da nossa região que estão em recuperação judicial, que empregam centenas de pessoas na nossa cidade, e que a gente sabe que a recuperação judicial foi o remédio para manter esses empregos, manter a economia de toda uma região e manter essa operação de geração de tributos para o próprio município, para o estado. Então está aí, né, a figura importante da recuperação judicial como uma alternativa para a empresa. Nem sempre é fraude. Sabemos que ela existe, está aí o papel do Poder Judiciário de combater isso, o papel do administrador judicial ser eficiente na fiscalização de todos os instrumentos que estão ao seu alcance, de um Ministério Público que cada vez mais está mais profissional, mais aparelhado, mais inteirado do Instituto. A gente aqui na região tem Ministério Público, promotores maravilhosos que atuam nos nossos processos, que dominam a matéria mais que muito advogado que está há anos atuando. Então, de fato, a gente tem um combate ali do Poder Judiciário para justamente manter, né, esse instituto que é tão importante, e não digo só no Brasil, em todo mundo, né? A nossa recuperação judicial é muito inspirada na dos Estados Unidos. Então, tu vê que é um remédio que é alcançado em todo mundo e é algo que, de fato, desde 2005 veio para ficar e está cada vez mais solidificado. Exato. E aí, Guilherme, eu vou me atrever, em razão do nosso adiantado do tempo, de falar de um outro mito que me veio até agora em mente aqui, que eu acho que é importante de falar. Nós não tínhamos no Rio Grande do Sul, até pouquíssimo tempo atrás, uma organização de varas empresariais. Eu não sei se o telespectador está acostumado a isso, mas é muito comum, por exemplo, em cidades muito pequenas, que nós tenhamos uma vara judicial, né? Então, esse juiz, ele acaba sendo desafiado a condições subhumanas, assim. Por quê? Porque é o mesmo juiz que faz um júri de um homicídio que aconteceu, ele vai ter que dar andamento num processo de falência, ele vai ter que fixar uma pensão alimentícia, ele vai ter que desaposentar alguém, ele vai ter que sentenciar uma uso capião. Então, esse juiz, nem que ele queira, ele vai conseguir dominar todo o aparato legislativo. O Brasil é um dos países que mais possui legislações no mundo. Então, vocês imaginem, uma especialidade é sempre muito importante. Se nós pensarmos numa cidade como Santa Maria, nós temos vara civil, nós temos algumas varas cíveis, nós temos as varas criminais, infância e juventude, nós temos da fazenda pública, nós temos alguns segmentos, certo? Agora vejam, em diversos lugares nós temos varas empresariais. E essa realidade no Rio Grande do Sul, ela ainda estava distante da gente aqui. Por quê? Porque nós víamos isso mais na região metropolitana. Então a gente pensava em Porto Alegre, dizia, olha, lá vai ter uma vara empresarial. Mas vê, aqui, se um processo era distribuído em Santa Maria, por exemplo, ele era julgado por um juiz da vara civil. Eu não estou dizendo que isso é ruim para o juiz, porque ele tem que parar as máquinas com o seu cartório para se adequar a todo um mecanismo diferente que a Lei 11.101 traz. E essa organização, né, o TJ, ele começa a estruturar isso e ele diz o seguinte, nós precisamos regionalizar e trazer varas empresariais. Então, hoje, nós temos, além de Porto Alegre, nós temos Novo Hamburgo, Caxias, Pelotas, Passo Fundo, Santa Rosa. E a partir disso, as cidades no Rio Grande do Sul, elas foram distribuídas a partir de uma questão basicamente geográfica aí na distribuição. Santa Maria, por exemplo, pertence a Pelotas. Se hoje uma distribuição acontecer de uma recuperação judicial ou de uma falência, cai para o doutor Alexandre Laude, lá na cidade de Pelotas. É ele que comanda o processo. E aonde que eu quero chegar, que eu falei que eu falaria de mais um mito antes de acabar o nosso tempo, né, Guilherme? Que muitas pessoas diziam assim, ó, processo de recuperação e de falência no interior, eles vão andar diferente, é muito mais lento.
Por que é muito mais lento? Porque os juízes, eles não conseguem parar tudo que estão fazendo para dar agilidade naquele processo. Então, ele demora um pouco mais. Isso antes era verdade. Hoje, isso é um mito. Porque existiam juízes e juízes, é óbvio, né? A lista de prioridade, a depender de que processo a gente está falando, de como é que ele se comportava, ele ia trazer algo. Mas vejam, agora, isso é um mito total. Porque hoje existe juízes que só atuam na área empresarial. O que eu quero dizer para vocês? Quero dizer para vocês que se antes o juiz de uma vara civil tinha que parar tudo o que estava fazendo para despachar naquele processo que tem uma legislação completamente diferente da habitual, agora o juiz de uma vara especializada, ele está com o aparato preparado para dar um andamento muito célere. E a gente percebe isso, né, Guilherme? Não, sim. A gente percebe uma distribuição acontecendo. Eu dou o caso do exemplo do Brasil de Pelotas. Nós tivemos a distribuição, em 3, 4 dias já teve nomeação para perícia, em 5 a perícia estava apresentada, o juiz em mais uma semana já dá o processamento. As coisas já acontecem, edital está publicado, e a gente está falando de 1 mês e tanto de processo. Exatamente. E sem sombra de dúvida, o maior problema que a gente tinha também era dos cartórios não estarem habituados com o procedimento. Era ruim para eles. Como falei anteriormente, é um processo totalmente diferente, né? Com publicações diferentes, editais diferentes, a forma como ele corre de prazo, até prazo, a contagem do prazo é diferente do que o comum, né? A gente tem em processos comuns os prazos em dias úteis. Na lei de falências, e a gente tem toda uma necessidade de celeridade, né, de desfecho, porque é um processo complexo, os prazos são em dias corridos, né? Então a gente tem toda essa complexidade que o legislador trouxe e foi difícil de se aplicar em processos cuja realidade era de uma vara por vezes única, em que um juiz lidava com questões criminais, de direito de família, e um processo de recuperação judicial e falência que não tem como exigir, é humanamente impossível que ele lide com a celeridade que o legislador queria para aquilo dali, né? E as varas empresariais, de fato, vieram para ficar, né? Nós temos ali juízes que já estão dia a dia deles trabalhando somente com isso, né? Juízes extremamente competentes, que auxiliam muito. A assessoria já organizada, o cartório entendendo para quem tem que intimar, se uma habilitação de crédito ou divergência de crédito é protocolada nos autos, não precisa o administrador judicial vir avisar e dizer, peraí, estamos na fase administrativa de verificação, essa habilitação tem que ser direto para a administração judicial, tem que desentranhar, retirar do processo, ou mesmo quando é um incidente, algo que deveria ficar relacionado ao processo. Então, essas coisas, de fato, foram muito facilitadas com as varas empresariais, sem sombra de dúvida. E aí, junto disso, vem todo esse movimento que é o todo. São os administradores judiciais cada vez mais aparelhados. É um administrador judicial que já tem mais ferramentas para poder fazer as suas análises. Ele já consegue trazer uma compreensão muito maior do todo. Um Ministério Público atuante auxiliando o administrador judicial nessa jornada, porque o administrador judicial também, o administrador no âmbito da RJ, né, Guilherme, ele fiscaliza. Então, o administrador, ele também conta com o aparelhamento do Ministério Público, que é muito diferente do AJ, né? Tem ferramentas que nós não temos acesso e que o MP vai ter para poder facilitar algumas análises, né? A própria atuação do GAT, do Ministério Público, de setores que hoje fazem com que nós tenhamos todos os olhos em cima desse processo. Então, é por isso que eu digo que quando a gente começa a falar dos mitos, eles começam a se entrelaçar. Porque quando a gente fala desses processos com fraudes, essas fraudes, elas passam cada vez menos. Sim, né? Porque hoje, se antes poderiam passar em razão de N fatores, hoje a peneira, ela é muito mais apertada. Ela é muito mais apertada. A gente começa a conseguir ver esses nichos apertando cada vez mais a fiscalização e fazendo com que essas situações elas sejam escancaradas. Eu posso dizer que é a profissionalização de todas as áreas de quem atua em processos de falência e de recuperação judicial. E podemos dar como exemplo as próprias falências, que têm o hábito
não proposital, mas por vezes quase necessário, de demorar muito, né? Porque é feito inúmeras coisas num mesmo procedimento. E nós temos casos, por exemplo, de falências ali no escritório que foi encerrada em menos de 2 anos. Com certeza. Né? Falências em que houve a liquidação do ativo e se verificou, na forma do 114A, a necessidade de encerramento antecipado por ausência de possibilidade de pagamento de credores. Ou seja, seria um processo que certamente duraria... a média daqueles 15, 20 anos 15, 20 anos. Foi encerrado em 2. Nós temos falências no processo, e vejam bem, não é em várias especializadas, é em várias comuns de matéria civil, em que o ativo de uma massa falida foi vendido antes do prazo que a própria lei delimitou de 180 dias da arrecadação. Então, houve a liquidação do ativo e, digo mais, o pagamento de credores trabalhistas nesse processo. Em que realidade a gente viveria num processo de falência em que credores trabalhistas tiveram os seus créditos pagos, não na sua totalidade, evidente. Eu estou falando aqui daquele artigo 151 que fala daqueles créditos de natureza alimentar, que tu consegue ali uma celeridade, dispensa edital para pagamento, mas uma venda de ativo e um rateio para credores, né? Isso a gente não poderia falar numa realidade de 2, 3 anos atrás, 4, 5 anos atrás. Né? Mas hoje em dia isso é extremamente possível, mesmo não em vários empresariais, porque os operadores que atuam no processo estão cada vez mais profissionalizados e isso, claro, auxilia Poder Judiciário, credor, devedor, administrador judicial, Ministério Público, todo mundo que está atuando. Perfeito. Guilherme, eu acho que não poderia ter sido melhor a escolha desse tema para fazer o nosso primeiro podcast, o podcast piloto, né, da Feversani, Pauli Santos, Advocacia para Negócios. Nós temos aí uma trajetória já consolidada de, se pegarmos os primórdios, né, da nossa sócia matriarca, a doutora Francine, nós temos processos de falências que já estão na nossa mão no escritório. Nós estamos falando de basicamente 2 décadas já, né? E agora, essa nossa nova fase, onde nós também estamos atuando, né, há algum tempo agora, 2 anos basicamente, frente à advocacia, né? Não mais só como um braço do Poder Judiciário, mas também auxiliando aí, muitas vezes, as empresas devedoras, mas já auxiliando, como diversas vezes já fizemos, credores na busca pela recuperação do crédito. Então eu quero te dizer que eu acho que a gente acertou muito na escolha do tema e que foi um prazer incrível estar do teu lado. Me assustei agora quando olhei o tempo. Passou rápido. Passou rápido, teríamos mais mitos para poder conversar aqui. Horror de mito. Então, te agradecer a companhia e esperar que os nossos telespectadores tenham gostado desse monte de pílulas que a gente trouxe aqui hoje. Não, maravilha. Eu que agradeço de poder fazer parte. Eu sei que tu és a que deu esse pontapé inicial, né? Tu és a que é um polvo dentro do escritório, faz de tudo. Né? Então eu sei que esse pontapé inicial é importantíssimo para o escritório, é importantíssimo para o nosso ouvinte, para a Rádio CDN e tenho certeza que vai ser de sucesso. Muito obrigada e até a próxima. Esperamos que com a doutora Francine, certo? Por favor, quem ganha é todo mundo. Então tá, até mais.